Pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Um assunto aqui rapidinho, é polêmico, mas eu já passei por isso que eu vou falar. Muitas pessoas passaram também. As pessoas me perguntam: João, você é batizado com o Espírito Santo? Eu digo: sou. Mas você fala em línguas? Eu disse: não. Como pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Eu disse: não falo em línguas porque eu não tenho o dom de falar em línguas. O que eu quis dizer é que na Bíblia não fala de dois batismos. A Bíblia nos ensina que há um só batismo. Há um só Deus, há um só batismo. Quando a pessoa desce as águas, professa Cristo em público como seu Salvador, prossegue no caminho de Cristo, ele tem o selo do Espírito Santo. Isso é a prova de Jesus Cristo. Tá? E muitas pessoas, pessoal, realmente não tem nenhum problema com as pessoas que pensam assim, tem amigos e irmãos em Cristo que falam línguas, etc. e tal. Não tem nenhum problema em relação a isso. Só quero esclarecer isso à luz da Bíblia. Realmente, a Bíblia fala de novas línguas, falarão novas línguas, etc. e tal. Mas isso não quer dizer que seja uma língua estranha. A Bíblia não fala em línguas estranhas. A Bíblia não endossa essa questão de línguas que não sejam interpretadas, que não tenha nacionalidade. A gente vai ver isso mais para frente. Em Marcos 16, 17, falarão novas línguas. Existem dois tipos de novo. Por exemplo, algo que pode ser novo para mim, pode não ser novo para você e vice-versa. Por exemplo, se eu tiver agora a condição de comprar uma BMW, para mim vai ser uma coisa nova. Vai ser algo novo para mim, mas para o meu vizinho que é milionário, não vai ser. Tá? Então, existem dois tipos de novo. Esse é o grego kainós, né? Um novo já existente. Esse é o novo que Jesus se refere. Né? Que vocês falarão novas línguas, tá bom? Ou seja, ou na linguagem, vocês falarão novos idiomas, vocês serão poliglotas para pregar o Evangelho. É bem claro esse texto, não tem como. Então, se você vê lá o dicionário da CPAD, vai estar falando isso. Procura o dicionário lá, você vai ver que línguas ali não se refere a uma língua estranha, fala-se idiomas. E idioma é algo nacional, é uma língua, uma linguagem, é uma fala que tem nacionalidade. Né? Tá? Por exemplo, aí você vai escutar as pessoas falando decantas, balaia, de provas naio, ai demanto, ai decanta. Se você for colocar isso no Google Tradutor, você vai ver que isso não tem interpretação. Não é uma língua coreana, não é uma língua... Ah, mas aí, ô João, é a língua dos anjos. Né? Onde Paulo se refere no livro de 14, no 1 Coríntios 14, 2, que fala assim, pois o que fala em língua não fala aos homens, e ao Espírito fala em mistério. Paulo está repreendendo ali pessoas que estavam falando em outros idiomas, claro que era entendível, mas que naquele momento pessoas não conseguiam entender porque não era daquela nacionalidade. Tá? Então Paulo está dizendo, se você for falar, pregar ou falar em outros idiomas que não seja na língua da pessoa, você vai estar falando em mistério com Deus, só Deus vai te entender. Tá? Então Paulo aqui não está endossando uma língua que não seja compreensiva. Paulo está reclamando que as pessoas não deveriam falar. Eu já vi muitas pessoas, cantores, indo para festas, cantores, cantam uma parte em português e depois cantam uma parte em inglês. Aquela parte em inglês ali, para pessoas que não entendem inglês, fica totalmente ilegível, não tem edificação. Pessoas que oram em línguas, se eu for, vamos ouvir fulano orar, se eu for orar em inglês, as pessoas vão entender o quê? Então essas palavras, demanto, decanta, não tem uma linguagem, não tem uma nacionalidade. Tá? Então, aí é o que Paulo vai dizer isso mais para frente aqui. Então, eu repito essas palavras porque é fácil. Agora, se eu for aqui falar inglês ou coreano, eu não vou conseguir falar. Por quê? É uma língua que tem nacionalidade, que é preciso um aperfeiçoamento, ou se eu não tiver um estudo, eu vou ter que ter realmente o dom do Espírito Santo para falar o inglês, ou coreano, ou italiano, né? Mas existe todo um preparo, uma técnica. Então isso realmente os discípulos receberam esse dom. Então esse dom de falar em línguas não é língua estranha que nem você, nem eu e nenhuma nacionalidade entende. Paulo vai dizer isso no versículo em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eu quero ler com você aqui, tá?
Quero ler com você aqui, ó. 14, versículo 9. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando ao ar. Por exemplo, há tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem compreensão. Paulo está dizendo aqui, não existe uma língua que não possa ter nacionalidade, que não possa ser inteligível. Aí você vai falar, mas em Atos, o pessoal foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Não está falando isso, pelo amor de Deus. Vamos para Atos, no capítulo 2 aqui, ó. Veja só, como pois ouvimos cada um da nossa própria língua em que nós somos nascidos? Portanto, os medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, enfim, ali existiam muitas pessoas, olha o que eles dizem. E ouvindo em nossas próprias línguas falarem da grandeza de Deus. Eles ficaram pasmos. Esses são galileus, pessoas pobres, humildes, que nunca frequentaram uma escola de idioma, como Paulo frequentou, estão falando ali na nossa língua. Eles entenderam. Então essa língua que a gente vê as pessoas falando aí, e existe até, né, falsos profetas falando bobagem aí, e isso não é batismo com o Espírito Santo, gente. Tá, se você quer continuar assim, quer entender assim, amém, não vai ter problema nenhum, comigo não tem problema. Só que à luz da Bíblia, essa língua estranha que eu posso imitar, outro pode imitar, eu não imitaria uma pessoa falando inglês, eu não imitaria uma pessoa falando japonês, mas essas línguas aí eu consigo imitar. Aide prova, aide manto, decantas naio, núbia. Então, são coisas, pessoal, eu sei que choca um pouco, às vezes você pode estar ouvindo eu falar isso, choca, mas é a verdade. Tá? Paulo está dizendo aqui no livro de Atos, Paulo está dizendo no versículo 9, que não existe uma língua que não haja interpretação. Existem muitas línguas. Todas elas têm que ser altamente compreensíveis. Tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha sido passado para você essa mensagem. Se eu fosse falar aqui vai tomar muito tempo, mas não se constrange por você não falar em línguas, tá bom? Mas eu não me preocupo com isso, não é algo para mim que me preocupa, porque, né, a gente no Brasil aqui podemos pregar para muita gente em nossa própria língua, né? Não existe uma necessidade específica para isso, existe muitos missionários com esse dom, com estudo, para Deus preservou para pregar o Evangelho, tá? E não devemos se preocupar, e deixamos de ser menino, tá? Quando era menino, fazia as coisas de menino, mas agora a gente somos adultos em Cristo Jesus. Vamos falar aquilo que edifica e com racionalidade, ok? Que Deus abençoe a todos. Amém.